Olá, pessoal. Bom, vamos recomeçar depois do intervalo, né? Vamos recomeçar a nossa aula, né? Vamos para a nossa segunda aula. Já tivemos a primeira hoje, então agora vamos dar prosseguimento. Aqui, gente, vou compartilhar aqui a tela da aula com vocês, para a gente começar. Gente, nós estamos, então, tratando pós-modernismo, né? Então, estamos aqui no pós-modernismo. E no pós-modernismo, nós já falamos aqui que vamos estudar o projeto literário dos movimentos pós-modernistas, entre eles concretismo, tropicalismo e poesia marginal. Vamos tratar de alguns autores do período, vamos falar de literatura comparada, diálogo com outros períodos literários, né? Bom, essa nossa aula é uma sequência da anterior, né, com os objetivos de conhecer as características e propostas da literatura pós-modernista, identificar o papel do movimento nas manifestações artísticas, e esse material está no nosso livro, ok? No sumário, link com a aula anterior, pós-modernismo, nós vamos hoje, nessa aula, falar do concretismo. Então, vamos entrar em uma das tendências, que é o concretismo, falar de alguns autores e obras, leitura de alguns textos e algumas questões de prova, né? Essa aula a gente não vai esgotar o concretismo, vamos apenas iniciar, depois vamos dando sequência, ok? Então, agora há pouco nós tivemos a aula anterior, e na aula anterior nós falamos principalmente de algumas características do pós-modernismo, tais como a intertextualidade, falando sobre o humor, né? No humor nós vimos alguns exemplos como o de Melor Fernandes, né? Nós vimos a intertextualidade, como naquele texto de Adélia Prado, né? Que tem um intertexto com Carlos Drummond de Andrade, né? Nós vimos também aquele intertexto que nós vemos a metalinguagem, aquela questão dos pássaros, né? Que nós vimos intertexto com Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, né? Então, a metalinguagem, a intertextualidade, o humor e a ironia são características, né, que nós podemos apontar no pós-modernismo. Tem outras escolas literárias, e o pós-modernismo apenas dá uma sequência a isso. Bom, vamos dar sequência, então. Para começar essa aula, vamos checar uma questão de Enem, para que a gente vá acompanhando o que é que nós vamos encontrar pela frente em termos de questões de prova, né? Então, veja só, no Enem 2016, nós temos um texto pós-modernista, o título é Casamento. Vejam só, há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, de vez em quando os cotovelos se esbarram, ele fala coisas como este foi difícil, prateou no ar dando rabanadas e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa. Vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Adélia Prado, outra vez, poesia reunida. Bom, gente, aqui nós vemos um tema cotidiano. Um tema cotidiano, vocês observam o texto, casamento, falando do dia a dia, do cotidiano, do casamento, o marido que vai pescar, traz o peixe. Então, vocês observam isso, que nós temos como temas no pós-modernismo o cotidiano. A Adélia Prado é uma das que traz. Nós vimos que temos Cora Coralina, né, que é uma mulher que escreve o cotidiano, e a Adélia Prado também costuma fazer isso. Então, aqui está o texto de Adélia Prado, né, que nós acabamos de ler, e aqui a proposta de questão do Enem. O poema de Adélia Prado, que segue a proposta moderna de tematização de fatos cotidianos, apresenta a prosaica ação de limpar peixes, na qual a voz lírica reconhece o quê? A prosaica ação de limpar
Peixes, na qual a voz lírica reconhece uma expectativa do marido em relação à esposa, reconhece uma imposição dos afazeres conjugais, reconhece uma disposição para realizar tarefas masculinas, reconhece uma dissonância entre as vozes masculina e feminina, ou reconhece uma forma de consagração da cumplicidade no casamento. Então, vocês percebem que normalmente nas questões de Enem, o que nós precisamos, na verdade, é uma interpretação, simplesmente uma interpretação. Na maioria das vezes, a teoria não é importante para nós. É importante nós tangenciarmos o texto pós-modernista e buscar uma interpretação. Enquanto isso, logicamente, vocês já marcaram, né? Já observaram qual a resposta que melhor se aproxima da temática pós-modernista. O que vocês marcaram? Vamos ver, então. Então, vejam só. Dos fatos cotidianos, né? A proposta modernista, ou pós-modernista, apresenta a prosaica ação de limpar peixes, na qual a voz lírica reconhece uma forma de consagração da cumplicidade no casamento. Por que cumplicidade? Porque enquanto outras mulheres dizem, se meu marido quer pescar, que vá, mas que limpe o peixe. Não. A voz lírica aqui se junta, né? Ela é cúmplice na ação de limpar o peixe, né? E nas demais ações, e isso reforça a cumplicidade no casamento. Okay? Então, essa interpretação a gente consegue observar facilmente no texto, ok? Então, é isso. Esse tipo de questão de prova é o que nós vamos encontrar no Enem. O importante é que a gente está vendo um texto pós-modernista, ok? Vamos à sequência. Agora eu vou pedir que analisemos juntos esse poema pós-modernista. Aqui está o poema. Olhem só, isso é o poema pós-modernista, é um poema pós-modernista. E o que nós podemos observar nesse poema? Vamos analisá-lo? Olha que poema interessante, hein? Vejam, vamos organizar a nossa análise, vamos fazer uma análise dos aspectos, de alguns aspectos. Que aspecto nós podemos observar? Vamos no aspecto discursivo. Bom, o que nós podemos levantar nesse poema em relação ao aspecto discursivo? Vocês percebem o que o eu lírico está fazendo aí? A poesia ela é cantada por um eu lírico, um eu poético, uma voz lírica, um agente poético. É o que canta os versos de uma poesia. Na prosa é o narrador, na poesia é o eu lírico. Cadê o eu lírico dessa poesia? Está cantando o quê? Né? Vocês percebem um esvaziamento do eu lírico? Então, nós podemos dizer que nós temos um esvaziamento do eu lírico. Por quê? Não tem um eu lírico no poema. Né? O poema ele traz uma única palavra, né? Velocidade. Né? A velocidade está escrita de diversas formas. Né? Nós percebemos alguma coisa que chama atenção, não pelo discurso. Então, nós percebemos que esse tipo de poema que nós vemos aqui, o eu lírico perde a finalidade. O eu lírico perde a sua presença. Não tem um eu lírico cantando uma poesia. Né? Como lá em Cecília Meirelles, eu canto porque o momento existe. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Né? Aqui não tem isso. Né? Nós percebemos também a ausência de estruturas gramaticais. Vocês percebem que o único vocábulo que nós temos aqui é um substantivo. Nós não temos estruturas gramaticais, não temos pronomes, não temos conjunções, não temos verbos. Percebe o esgotamento gramatical, a ausência das estruturas gramaticais? E em relação ao aspecto estilístico e visual, o que nós podemos analisar aqui? Né? Nós conseguimos enxergar formas
geométrica, né, poderíamos dizer, né? Nós temos uma matriz matemática, né, uma espécie de matriz matemática, né, que temos colunas e linhas, né? Vocês percebem aqui que nós temos um quadrado, nós temos um retângulo, e o nosso retângulo é um quadrado, porque a palavra velocidade tem 10, 2, 4, 6, 8, 10 letras, né? Então, 10 letras na horizontal, formando 10 colunas, e 10 letras na vertical, formando 10 linhas. Então, nós temos um retângulo e um quadrado perfeito, hein? Vocês observam também diagonais, cada letra formando diagonais, diagonal em V, diagonal em I, diagonal em L, em O, e assim sucessivamente. Nós temos diagonais e temos linhas e colunas, né? Então, o aspecto visual, estilístico e visual, quanto ao aspecto estilístico, nós não vemos estrofe, né? É uma poesia sem estrofe, sem verso, sem métrica e sem rima, mas nós temos o aspecto visual, em formas geométricas, retângulo, quadrado, triângulo. Percebe aqui os Vs formando um triângulo? Olha só, o V formando um triângulo. Aí nós temos outro triângulo aqui embaixo com as demais letras, né? Então é interessante isso. Nós percebemos essas formas geométricas. Okay? Bom, e também nós podemos observar um visual que remete a uma matriz matemática. Bom, comentamos isso, né? Essa aparência também é uma questão visual, né? E em relação à temática, o que nós podemos dizer? Que tema nós temos aí? O tema é velocidade. Velocidade é um tema da modernidade, né? Bom, gente, digamos assim, nós fizemos aí uma análise superficial, nós precisamos de alguma abordagem interpretativa do poema? Não, né? A única abordagem interpretativa é que é um poema que aborda um tema da modernidade. Velocidade é um tema pós-moderno, moderno. Olha, gente, o que nós temos aí, então? Nós temos um poema concreto ou concretista, né? Isso é um poema que é apresentado pela tendência, né, pela tendência estilística do concretismo. Ok, gente? Percebe a diferença? Então, essas características que nós vamos encontrar no concretismo. Perfeito? Então, eu apresento para vocês esse poema para a gente dar o pontapé nessa tendência pós-modernista que é o concretismo. O que é o concretismo, né? Nós já vimos aquele poema concreto, né? E agora nós temos outro aqui que eu mostro para vocês, uma aranha, e com as letras da palavra aranha, mas percebe aqui um poema visual. E a definição de concretismo? O que é o concretismo? Uma tendência artística com origem na Europa, então começou na Europa na década de 30, 1930, né? E no Brasil na década de 1940 a 1950. É uma tendência artística que busca concretizar, então por isso é concretismo, busca concretizar, ou seja, materializar visualmente os conceitos intelectuais através de formas geométricas, em movimento e cores artificiais, em detrimento da representação do real, do sentimental e do emocional. Então, vejam só, com os dois poemas que nós vimos, nós podemos checar essas características. Quando nós vimos o poema da velocidade, nós vimos conceitos visuais, formas geométricas, não vimos cores, mas aqui nós vemos movimento também, lá também, e nós temos um esvaziamento, então, da representação do real, né? Então, o real ele fica em segundo plano, sentimental, nada de sentimental, e emocional, nada de emocional. São coisas que normalmente nós encontramos na poesia, mas não no concretismo. Então, vejam só, o concretismo é uma escola literária? Não, não é. É uma tendência artística
pós-modernista, ok? E quais são as principais características? O elemento visual, o poema visual, as formas geométricas, né? E a ausência do eu lírico, a ausência do sentimental e a ausência do emocional. Vamos prosseguir, então. Concretismo na poesia. A poesia concretista propõe a abolição do verso tradicional e preza o elemento visual. O poema é também imagem, não apenas palavras só. Então, se propõe a abolição do verso tradicional, propõe a abolição, ou pelo menos o esvaziamento do eu lírico, né? E das demais características da poesia, tais como a estrofe, o verso, a métrica e a rima, ok? Vejam mais um exemplo de poema concretista. Vejam só, poema Pluvial de Augusto de Campos, um dos fundadores do concretismo. Então, quando nós observamos aqui, além daquilo que nós observamos lá naquele poema Velocidade, né? Nós vemos aqui também diagonais, né? E nós vemos o pluvial tem a ver com o quê, né, gente? Com chuva, né? Nós temos aqui dois vocábulos, pluvial e fluvial. Fluvial tem a ver com rios e pluvial tem a ver com chuva. Então, nós não temos dificuldade de ver que um poema que traz para a gente, visualmente, ele nos remete à chuva, hein? Então, parece uma chuva caindo, e essa chuva, quando cai, ela vai para os rios, né? Forma os rios e corre para os rios, né? Então, através de um trabalho de disposição das letras da palavra no papel branco, nós podemos observar essa aparência da chuva que corre por rio. Então, nós temos aqui o que? O elemento visual. Nós não temos verso, não temos métrica, nem rima, nem eu poético. Nós temos apenas um poema visual. E vamos seguir? Concretismo no Brasil. A primeira manifestação foi através da revista Nós Grandes, em 1952, dos poetas Décio Pignatária e Haroldo e Augusto de Campos. Então, vocês lembram que a primeira fase do modernismo ela tem um marco, né? 1922, Semana de Arte Moderna. O concretismo do Brasil também tem um marco inicial, né? A primeira manifestação, a revista Nós Grande. Mas essa, na verdade, é a primeira manifestação, não é o marco inicial ainda. É a primeira manifestação concretista, a revista Nós Grande. O marco inicial oficial, aí sim, é uma exposição nacional de arte concreta que acontece no Museu de Arte Moderna de São Paulo. E isso acontece em 1956. Então, aí sim é o marco inicial oficial, assim como foi a primeira fase modernista, ok? A poesia concreta é considerada de vanguarda, ou seja, é uma tendência que vem adiantando, tentando adiantar o que nós vamos ter de novidade na arte, ok? Tem caráter experimental e forte apelo aos elementos gráficos, como nós vimos. Então, vejam só, esse caráter experimental nós tivemos na terceira geração modernista, que nós podemos já dizer que já é uma pós-modernidade, né? A terceira geração, nós vimos lá com João Cabral de Melo Neto, com Guimarães Rosa, um experimentalismo linguístico. Então, vocês percebem que já vem uma antecipação, né? Então, esse caráter experimental, ele ganha força com o concretismo, e nós percebemos isso nesses poemas que nós estamos vendo, né? O caráter experimental com a palavra, experimentar com a palavra, testar, né? Brincar, jogar com a palavra, e forte apelo aos elementos gráficos. Okay? Bom, a poesia concreta, ela busca também a articulação entre a palavra, a sonoridade e a imagem. Nós vimos claramente isso no poema Pluvial. Vocês perceberam que no poema Pluvial nós temos uma articulação entre a palavra e a imagem, principalmente? A palavra pluvial nos dando visualmente a imagem da chuva. Isso é concretismo, ok?
Nós temos também a ausência de pronomes, preposições, conjunções e pontuação. Não temos isso no poema concreto, né? Podemos ter em alguns, sim, mas normalmente não. É o que nós vimos até agora nesses poemas visuais, né? A ausência dessas estruturas gramaticais. Okay? Aí, dessa forma, nós temos a predominância de substantivos e verbos. Nesses que nós vimos, a predominância de substantivo. Né? No primeiro, velocidade, depois aranha, e agora pluvial e fluvial. Né? Então, nós temos a predominância de substantivos, mas tem outros que nós temos a predominância de verbos. O poema concreto, ele rompe com o modo tradicional de escrita, de cima para baixo, da esquerda para a direita, e da leitura também. Veja um exemplo nesse poema O Infinito dos Seus Olhos, de Décio Pignatari. Olha só. O infinito dos seus olhos me faz encontrar, o infinito dos seus olhos me faz encontrar. Então, vocês percebem aqui que nós temos uma leitura que ela não segue o padrão da esquerda para a direita e de cima para baixo. Nós lemos para frente, para trás. Então, isso aqui é um experimentalismo linguístico, né? É um experimentalismo com a palavra. Então, nós temos aqui uma frase que tem sentido, uma frase que tem estruturas gramaticais, mas rompe com o modo tradicional de escrita, ok? E de leitura também, naturalmente. Além disso, o poema concreto, ele insere no poema o elemento visual, que nós já vimos, né? Então, o elemento visual, ele passa a predominar em detrimento do elemento discursivo, né? Nós percebemos a ausência do eu lírico, da estrofe, do verso, da métrica e da rima. Então, esses aspectos da poesia, do poema, perdem força, né? Se esvaziam no poema concretista. Okay? Pelo modo como explora o espaço no papel, é também conhecida como por poesia espacial, poesia visual, poesia espacial. Veja outro exemplo de poema concretista. A palavra que nós encontramos aqui é a palavra ordem. Mas o que nós temos aqui? Uma ordem, percebe aqui, ó. Ordem. Então, nós temos aqui uma forma de escrita não tradicional, uma forma de leitura não tradicional, temos uma desordem para escrever a palavra ordem. Então, nós temos aqui um substantivo, nós temos a exploração do espaço no papel, né? Uma exploração do espaço, e nós temos todas as demais características, a ausência de verso, a ausência de rima, a ausência do eu lírico, ok? Isso é um poema concretista. Alguns poemas fazem referência à linguagem publicitária para criticar ironicamente o consumismo. Então, nós temos também uma poesia, de certa forma, uma poesia crítica, né? Veja esse exemplo, né? Poema Beba Coca-Cola, de Décio Pignatari, um dos fundadores do concretismo. Beba Coca-Cola, babe Coca-Cola, beba Coca, babe cola, caco, caco, cola, croaca. Esse poema aqui, ele faz referência, faz menção, talvez não seja da época de vocês, mas a Coca-Cola tinha essa publicidade, a frase era beba Coca-Cola, era a publicidade da bebida, né? E aí esse poema está fazendo uma referência irônica, né, a esse consumismo, né? Porque a marca busca consumidores, busca incentivar os consumidores a consumir. Então, aqui nós temos um tipo de poema com essa questão irônica e crítica, né? É outro exemplo de poema concretista. Bom, diante disso, né, visto essas características, eu coloco aqui para vocês mais uma questão de prova, né, para que nós treinemos para as nossas provas. Então, eu desafio vocês com esse poema concretista de Augusto de Campos. Olha o poema que nós temos aqui, é semelhante ao que nós estudamos até agora. Vamos ver o que nós temos no poema, né?
eixo, olho, polo, fixo, eixo, flor, peso fixo, eixo, solo, olho fixo. Então, vocês analisar esse poema, ver o que nós temos aqui, depois nós podemos voltar até ele, para a gente analisar melhor, mas para que nós possamos resolver a questão de prova, eu peço a observação de vocês, né? O que vocês observam visualmente no poema, o que nós temos aqui, né? Os tipos de vocábulo, né? Nós temos eixo olho, polo fixo, eixo flor, peso fixo, a ausência de que nós temos e presença de que nós temos. E aí, lançamos para vocês essas alternativas. Ao observar o poema de Augusto de Campos, pode-se apontar uma característica do concretismo, uma das características, na qual a linguagem sintética e coloquial resgata a proposta do modernismo de aproximar a literatura das classes sociais menos prestigiadas. Ou será que essa é uma característica na qual a configuração estilística evidencia o verso livre, a liberdade poética e o engajamento social? Ou é uma característica na qual o efeito visual se sobrepõe ao repertório vocabular e discursivo, além de trazer uma ideia interpretativa relacionada à modernidade industrial? Ou é uma característica na qual os aspectos gramaticais e textuais conduzem a múltiplas possibilidades interpretativas da pós-modernidade? Ou é uma característica na qual a intertextualidade e a metalinguagem se apresentam como eixos centrais da construção do poema? O que vocês colocam? O que vocês colocam? Olhamos outra vez o poema. O texto. O que vocês marcaram? Bom, você marcaram a letra C, então vocês acertaram. É uma característica. Por que as outras não são, né? É uma característica na qual a linguagem sintética e coloquial, linguagem coloquial, estranho, né? Resgata a proposta moderna de aproximar a literatura das classes sociais menos prestigiadas, né? Não dá, né? A letra B, a configuração estilística evidencia o verso livre? Sim, o verso é livre, a liberdade poética também, e o engajamento social? Não, nós não vemos engajamento social nesse poema, né? Não tem. A letra D, os aspectos gramaticais e textuais conduzem a múltiplas possibilidades interpretativas da pós-modernidade. Não, os aspectos gramaticais e textuais, nós não temos ali aspectos gramaticais e textuais, principalmente gramaticais nós não temos. Múltiplas possibilidades interpretativas, não, ao contrário, né? Reduzidas possibilidades. A letra E, a intertextualidade e a metalinguagem se apresentam como eixos centrais na construção do poema? Não, né? Nós não localizamos intertextualidade e não localizamos metalinguagem. A metalinguagem é quando a poesia está falando dela própria, da construção poética, nós não encontramos isso. O que nós temos no poema? Nós temos algo que lembra, primeiro, a questão visual. Nós observamos a palavra eixo, né? Eixo e o fixo que forma um pedaço da palavra eixo e acaba na parte central do poema, trazendo como se nós estivéssemos na vertical um eixo ao qual se juntam estruturas laterais, estruturas fixas ao eixo, olho, polo, flor, peso, solo, olho. Então, isso aqui nos lembra uma estrutura industrial, onde se tem um eixo e nesse eixo são colocadas outras estruturas laterais. Então, por isso nós temos aquela resposta, né?
já que aqui nós temos um eixo ao qual se fixam outras estruturas, então nós temos aqui um efeito visual, e esse efeito visual se sobrepõe ao repertório vocabular, ou seja, o repertório vocabular é reduzido, né? É muito reduzido, e o vocabulário, o discurso também é reduzido, então nós não temos um repertório discursivo, temos o efeito visual e, além dele, nós temos uma ideia interpretativa relacionada à modernidade industrial, ok? Então é isso, gente. O poema concreto, o concretista, ele visa isso. Então aqui nós já temos uma boa ideia, né? Do que é o concretismo, já sabemos do que se trata, temos as características, e é isso que nós vimos, ok? É lógico que nós vamos trabalhar mais isso, vamos ver mais poemas concretistas, tem uma infinidade deles, muitos poemas de vários tipos, mas é isso que nós temos para o momento. Ok, gente? Então, agora nós vamos dar sequência depois, vendo quais as outras tendências, as outras tendências pós-modernistas que nós podemos apontar, ok? Essa semana ficamos por aqui. Eu oriento vocês para que, se tiver alguma dúvida agora no chat, terminando a aula, vocês podem tirar qualquer dúvida no chat, e também que vocês olhem o material que será colocado para vocês aqui no ABA, o material complementar, ok? Para que vocês fixem melhor esses conhecimentos. Gente, muito obrigado, agradeço vocês pela atenção, desejo boa semana e bom estudo para vocês, ok? Tchau, pessoal.